Aleluia, glória a Deus. Você está bem? Aleluia. Como é bom servir a esse Deus tão maravilhoso. Aleluia. A nossa vida deve ser uma representação de gratidão a Deus por onde quer que a gente passe. As palavras que saem da nossa boca devem estar cheias de gratidão. Gratidão é algo, amados, maravilhoso que você demonstra o que você recebeu dele, quem você é nele. Porque o que você faz hoje, se não fosse por ele, você não conseguiria. Quem você é hoje, você só é hoje alguém salvo, alguém redimido, resgatado por causa dele. Amém? Não é a tua bondade que te colocou nessa condição, mas foi a bondade dele que te trouxe de volta, que te resgatou, que te redimiu, que te restituiu e restaurou a tua vida, para que você fosse como as primícias da sua criatura. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Aleluia! Diga, eu estou na reunião mais importante de qualquer uma outra. Diga, reunião dos santos. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vou ler na versão NVI. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia ou nos telões. Que diz, portanto, irmãos, diga, está falando comigo. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aleluia. A gente fica só com esse versículo. E antes de a gente destrinchar ou explorar um pouco mais esse versículo, que tem tanta coisa aqui embutida, tem tanta coisa aqui, tanta riqueza, tanta revelação dentro desse versículo, eu quero que você vá lá para o começo, amém? Gênesis, capítulo 3, a gente vai construir algumas coisas, para que a gente possa entender um pouco sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração, nessa manhã, amém? Espero que você fique atento. Olha para o teu irmão que está do lado e diz assim, irmão, não fale comigo, para não me atrapalhar, para não roubar a palavra, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6 em diante. E diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do mar, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11, e Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Amém. Ficar até aqui. Então, Deus colocou o homem
Você conhece a história, no jardim do Éden, e deu-lhes apenas uma ordem. Deus deu para o homem apenas um mandamento. E disse: olha, de todas as árvores vocês podem comer. De tudo aqui que eu preparei, vocês podem comer. E disse a árvore da vida, que era a árvore da eternidade, e eles poderiam comer livremente. E disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E sabe que aquela árvore tinha um fruto, e o fruto, independente do fruto do que era, o foco principal não era o fruto, mas era na obediência, naquilo que Deus falou. Se Deus disse não faça, não faça. Se Deus disse faça, faça. Pode fazer. Mas aquilo que Deus determinou: olha, não coma dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não é que aquela árvore, aquele fruto tinha um veneno, tinha alguma toxina, tinha algo diferente nela. Não era nada na fruta, mas era na atitude de desobedecer ao Senhor. Mas a mulher disse a Bíblia que a mulher viu que a fruta era boa, era agradável aos olhos, era apetitosa e boa para dar discernimento. E diz que ela foi convencida por Satanás, estava na cobra, na serpente, e ela foi convencida a comer daquele fruto e desobedecer a Deus. Então aí nós temos a queda do homem, né, em desobediência ao mandamento de Deus, aquilo que Deus determinou para que não fizesse. Então o homem desobedeceu. A Bíblia diz que a mulher comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu, e ambos se abriram os olhos e viram que estavam nus, mas eles sempre estiveram nus, mas algo despertou dentro deles. O pecado entrou dentro deles através dessa desobediência. E Deus disse: olha, por causa dessa atitude de vocês, a terra toda foi amaldiçoada. Então o pecado, ele entrou no mundo, assim como a morte também entrou no mundo, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para a eternidade. Deus criou o homem para ser um ser eterno. Tanto é que a árvore da vida era para ele se alimentar e ele ter eternidade. Amém? Mas o homem, ele comeu e viu que estava nu. E disse que eles, ouvindo a voz de Deus, os seus passos, eles se esconderam. E disse: olha, e Deus chamou o homem e disse: Adão, onde estás? Não é a posição geográfica, não é a localidade física onde ele estava, mas a posição que ele deixou. E nós tivemos ministro Sérgio Lima aqui, que ministrou maravilhosamente bem sobre isso. E a posição de autoridade, a posição de filho, a posição de governo que ele tinha deixado Adão, ele não estava mais lá. Ele não estava mais nessa posição. E ele tinha se escondido. E ele diz: olha, onde estás? E ele diz: eu vi que tu estava vindo, eu estava nu, então por causa disso me escondi. E quem disse a você que você estava nu? Por acaso comeu do fruto que a serpente, do fruto que eu disse para você não comer? Ele disse: foi a serpente. Aí começa aquela joga de transferência de culpa, né? Não foi eu, foi a mulher que tu me deu, porque a culpa é dela, porque se não fosse ela eu não tinha feito. E a mulher disse: olha, não fui eu, foi a serpente. E a serpente olhou para trás e fez: ah, fui eu. Mas nessa condição, até hoje, isso é comum, né? Sempre alguém se transferir a culpa, né, de sua responsabilidade. Mas isso é outra pregação. Vamos focar aqui. Mas e eles, para cobrir a sua nudez, a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueiras para cobrir a sua nudez. E a gente vê aqui algo que o homem tentou resolver na sua própria força, algo que ele tentou resolver no seu próprio entendimento, algo que ele tentou dar um jeitinho. Não, aqui a gente cobre aqui com as folhinhas de figueira e está tudo certo, ninguém vai perceber, Deus não vai perceber, está tudo resolvido, foi besteira, aqui a gente resolve. E sabe que até hoje o homem tenta resolver algumas coisas pelas quais ele não tem condição.
e algo que foi resolvido em Cristo Jesus, que só Ele pode resolver, só Ele pode cobrir esse pecado, ou pelo contrário, pode retirar de uma vez por todas esse pecado. E a gente vai ver um pouco mais na frente sobre isso. E o que eu quero falar sobre nessa manhã é sobre isso, o sacrifício vivo. Mas para que a gente entenda sobre o que é sacrifício, sobre o que é sacrifício vivo, sobre essa entrega, a gente precisa entender o sacrifício como um todo dentro da Bíblia. Como ele via, como ele era estabelecido, como Deus ordenou dentro da sua palavra no Antigo Testamento, como ele viria, qual o propósito do sacrifício. Amém? Então a gente vê aqui o primeiro sacrifício. E a Bíblia vai dizer aqui, em Gênesis 3, 21. Adianta um pouco. 3, 21 vai dizer: o Senhor Deus fez roupas de peles e com elas vestiu Adão e a sua mulher. E outra versão vai dizer que ele tirou peles de animais para cobrir, para vestir o homem que havia pecado. Então você percebe aqui que animais precisou morrer. Antes do homem comer daquele fruto, não existia morte, não existia esse tipo de sacrifício. Mas um animal precisou morrer para cobrir a nudez do homem, para cobrir o pecado, para cobrir aquela deficiência. Amém? E você percebe aqui um inocente, porque que culpa tinha aquele animal do homem ter desobedecido a Deus? Nenhuma. Mas ele precisou morrer para cobrir o pecado do homem, para cobrir essa deficiência, essa desobediência que o homem acabava de ter para com o mandamento de Deus. Amém? Então o homem tentou fazer algo com folha de figueira, tentou resolver na sua própria força, do seu jeito, mas não resolvia. E Deus teve que intervir para poder restaurar pelo menos parte, pelo menos cobrir aquilo que tinha sido descoberto, né? Fazer algo para conter um pouco daquela desobediência. E a gente vai ver aqui no decorrer da história, por várias vezes, sacrifícios foram feitos, né? Na oferta de Abel e Caim, Abel, ele ofereceu ao Senhor um animal, também tendo que matar como oferta, como sacrifício ao Senhor. E muitos outros, diante ritos, né, através de sacrifícios, foram feitos. Um animal inocente morrer para ser apresentado, ser oferecido ao Senhor. E a palavra sacrifício, ela significa ofertar, aproximar, imolar ou morrer. Amém? Desde a queda do homem existiram e foram feitos sacrifícios e ofertas e dedicações e agradecimentos, enfim, e por vários tipos de propósitos. Deus pede a Abraão, seu filho. Quem lembra dessa história, né? Deus diz: olha, me dá o teu filho como sacrifício, como oferta. E aquele era o filho da promessa. E quando Abraão leva Isaac para aquele altar e o coloca sobre as lenhas, ele diz: olha, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, mas cadê a oferta? Cadê o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá. E quando Abraão ia imolar o menino, um anjo apareceu e disse: Abraão, não faça tal coisa, aqui está o cordeiro. Para Deus, Isaac foi sacrificado por causa da atitude de Abraão. Abraão não tinha dúvida nenhuma que mesmo que aquele menino morresse, Deus seria poderoso para ressuscitar aquele menino. Amém? Aleluia. Na saída do Egito também, animais foram mortos para serem passados o seu sangue nos umbrais da porta. Então nós temos ali também sacrifícios. E depois que o povo de Israel é liberto do Egito e vai para o deserto e é construído ali um tabernáculo, então várias leis, várias coisas e vários rituais foram levantados pelo próprio Deus, instruindo a Moisés e a Arão também como sacerdote para
seguirem aqueles princípios, porque o que era o sacrifício? O sacrifício era uma forma das pessoas se aproximarem de Deus, voltarem de volta para Deus, estarem novamente tendo um pouco de comunhão, já que tinha se perdido em Adão, mas o sacrifício era uma forma deles estarem mais próximos ao Senhor, amém? Então toda vez que alguém sacrificava um animal, ele estava dizendo que estavam se aproximando de Deus. A palavra sacrificar é aproximar-se. Então esse sacrifício, eles teriam essa função também, de aproximar de Deus. E temos alguns sacrifícios de grande importância no Antigo Testamento, e um deles, talvez o principal, era o holocausto. E o holocausto era o sacrifício pelo fogo, a completa consagração do ofertante a Deus era simbolizada pelo aquele animal ser queimado de uma forma completa. Então aquilo que ele oferecia, aquele animal, ele colocava para ser queimado. O holocausto significa sacrifício pelo fogo, então ele era queimado completamente. E isso simbolizava que a pessoa estava se consagrando também por completo ao Senhor. Amém? Outro tipo de sacrifício era chamado bode expiatório. E o bode expiatório, quero que você abra comigo aqui em Levítico, para a gente deixar bem redondinho. Levítico capítulo 16, versículo 20. Em diante, que diz: quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Amém? Então era esse tipo de rito que eles faziam. Então o sacerdote colocava as mãos na cabeça daquele bode, transferindo todo o pecado daquele povo para aquele bode. Então o bode não tinha nada a ver com isso, mas ele era um inocente que tinha essa função, que precisava ser sacrificado para que o povo fosse purificado. Amém? Então isso era algo que acontecia uma vez por ano. E ele levava o bode para o deserto e deixava lá o bode para que ele morresse por lá. Então ele levava os pecados daquele povo, levava-os para bem longe. Então por esse período o povo estava santificado, o povo estava purificado por um período de tempo. Amém? É importante a gente frisar isso, porque não era algo que resolveria, mas era algo que traria um alívio ou uma provisão a curto prazo. Amém? Então esses rituais aconteceram até o nascimento de Cristo. Então quando Cristo nasceu, Cristo cresceu, se desenvolveu o seu ministério, e até o momento da sua crucificação. E a gente vai ver revelações profundas relacionadas a isso. Por quê? Porque em Cristo todos esses rituais, eles se encerram. Em Cristo toda essa cultura de sacrifício se acaba. Amém? Porque em Cristo ele diz que é um sacrifício único e perfeito. Amém? Lá em João capítulo 1, 29, quando João Batista está batizando aquelas pessoas para o arrependimento nas águas, e ao ver Jesus ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não mais encobre, já não mais dá uma solução momentânea, mas é algo determinante, é algo que vai ser eterno e para sempre. Tira o pecado do mundo. E ele vai dizer: olha, vai vir um que é mais poderoso que eu, que é mais forte que eu não sou digno de desatar-lhes as suas sandálias. E quando ele termina de falar isso, esse é ele de quem eu estive falando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
de uma vez por todas. Amém? Aleluia. Lá em Isaías, abre lá comigo. Isaías capítulo 53, 10. Glória a Deus. 53:10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Então Isaías já estava profetizando do Messias que havia de vir e o que ele iria fazer. Quando ele diz que Deus se alegraria em esmagá-lo, não esmagar o seu filho, mas esmagar o pecado que estava sobre ele, o pecado pelo qual ele tinha absolvido. Amém? E em 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus ele não conheceu o pecado, Jesus ele não pecou de forma alguma, viveu 33 anos e meio aqui nesta terra sem pecar. No corpo físico, forma humana, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele não pecou. Amém? Mas diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Sobre eles foi lançado o pecado da humanidade. Lembra o bode expiatório? Ele foi o bode expiatório. Porque todos esses sacrifícios do Antigo Testamento sempre apontavam para Jesus. Desde quando Adão caiu, que um animal precisou ser morto e retirado a sua pele, esse animal já estava apontando para o Cristo. Esse animal já estava dizendo que vai vir um que vai resolver essa situação. O animal físico ali simbolizando estava apenas algo momentâneo, algo provisório, mas vai vir um que vai resolver completamente essa questão do pecado, completamente essa questão da restituição e remissão, né? Redenção das pessoas. Redenção significa trazer de volta, resgatar aquilo que foi perdido. Amém? Aleluia. E aqui em Hebreus, aleluia, capítulo 9, deixa eu correr um pouquinho aqui, capítulo 9, versículo 11 de Hebreus. O autor de Hebreus ele tem revelações tremendas acerca desses sacrifícios, dessa restauração. E no 11, ele diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia. Versículo 15 diz: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia. Aleluia. Visto que
Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então ele resgatou, ele entrou no Santo dos Santos. Antes o sumo sacerdote apresentava um animal com o seu sangue, como sacrifício. Mas agora ele adentrou no tabernáculo. Não no tabernáculo físico, não no tabernáculo humano, mas no tabernáculo espiritual, celestial, e apresentando o seu próprio sangue. Sabe, amados, quando a Bíblia diz que o script de dívida foi pago, e esse pagamento não foi pago para Satanás. Satanás não tinha nada, Satanás não era dono de nada, mas o pecado foi contra Deus. A dívida que o homem tinha era contra Deus. Então Jesus, ele ofereceu seu sangue como preço, como pagamento ao Deus vivo, ao próprio Deus. E ele ofereceu seu sangue em favor de nós, para nos comprar e nos trazer de volta. E ele apresentou tanto como sacerdote como sacrifício, tanto como sacerdote como também como oferta. E a Bíblia diz que se sangue de touros e bodes era capaz de santificar e trazer purificação por um período de tempo, quanto mais o sangue de Jesus, mais precioso. Aleluia. E bora continuar no versículo 22 de Hebreus 9, diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Porque Jesus teve que morrer para que o perdão pudesse chegar a mim e até você. Porque um animal tinha que morrer para que aquela pessoa pudesse ser perdoada e pudesse se reaproximar novamente com Deus. Mas em Cristo é muito mais valioso. Uma nova e eterna aliança se fez. Em Cristo o homem não precisou mais fazer mais outras alianças. Deus não precisou mais criar novas alianças, porque em Cristo existe uma aliança eterna. Em Cristo existe uma aliança consistente, inabalável. Algo que não precisava mais ser mudado, ser atualizado. Em Cristo foi perfeito. Diga perfeito. Aleluia. Continuando. Portanto, era necessário que as cópias das cópias, fala do Antigo Testamento, que estão nos céus, fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele se apresentou para aniquilar, acabar, exterminar de uma vez por todas o pecado do nosso meio. Foi o único sacrifício, foi o mais perfeito. Porque diz assim, se ele tivesse que sofrer várias vezes, ele teria que sofrer desde o começo do mundo, desde a queda de Adão. Ele teria que vir sofrer, vir de novo, mas não, ele veio uma vez só. E de uma vez por todas ofereceu o seu sangue como sacrifício, como compra na nossa vida, como resgate daquilo que foi perdido. Uma vez, perfeito, aniquilou o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Para o homem ter acesso a essa bênção e se aproximar de Deus, é necessário nascer de novo. Agora não adianta Jesus ter feito isso tudo, Deus ter enviado o seu próprio Filho e o homem viver na mesma condição
em que ele é, na mesma condição da que ele nasceu. É necessário um novo nascimento. Por que um novo nascimento? Porque o problema do homem começa quando ele nasce. Quando ele nasce herdando a natureza pecaminosa de Adão. E o novo nascimento, ele atrai, ele herda a natureza de Cristo. Então, se ele não nascer de novo, ele não pode herdar a natureza de Cristo. Se ele não nascer de novo, ele não pode ter acesso aos benefícios da redenção. Se ele não nascer de novo, ele não pode ter acesso a esse sacrifício que foi pago por ele. Já está disponível. Já está à disposição de toda a humanidade. Deus disse que deseja que todo homem se salve, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Já está à disposição. Jesus, ele não vai vir morrer de novo. Vai morrer por fulano? Não, já morreu. E por ciclano? Não, já morreu. Já morreu, já fez por toda a humanidade. Por aquele que nasceu desde do primeiro homem até o último homem a nascer, ou não sei quando vai durar. Mas aqueles que ainda vão nascer, já está pago o preço por eles. Eles só precisam receber. Eles só precisam adquirir. Porque está pago. Está pago. Diga, está pago. Aleluia. E João 3. Estou já encerrando. João 3, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Ele vai dizer, respondeu Jesus estava conversando com Nicodemos, o mestre da lei, e respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, 45, vamos lá. 15:45, 1 Coríntios, diz assim, está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes do natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem que é terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Então, quando nós nascemos, nós somos comparados, nós temos semelhanças ao homem terreno, ao homem Adão. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, há em nós um novo nascimento. O nosso espírito, ele é recriado, a nossa natureza, ela é transformada. Amém? Os nossos pecados, eles são aniquilados. Amém? Isso faz parte de natureza. A natureza de Cristo, em Cristo não existe natureza pecaminosa. Em Cristo existe uma natureza santa e celestial. Então, quando nós nascemos de novo, essa natureza de Cristo é que nós herdamos. É essa natureza de Cristo a qual nós nos identificamos. Amém? Mesmo estando num corpo físico, esse corpo é perecível, mas o nosso verdadeiro homem, o homem espiritual, ele está alinhado, ele está juntamente com Cristo. Amém? Essa é a nossa posição, essa é a nossa verdadeira identidade, a identidade de Cristo em nossa vida. Amém? Aleluia. E para encerrar, Romanos capítulo 12, 1. Nós começamos com isso. 12, 1, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que
se ofereçam. Aí agora ele fala sobre em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mas a gente aprendeu aqui que sacrifício é fazer morrer, sacrifício é se anular, né? O holocausto, queimar completamente. Como eu posso me apresentar a Deus como um sacrifício que é morrer e estando vivo? E ele diz que é o nosso culto racional. Sabe, ele não está falando aqui literalmente, de uma forma natural. Não é algo que eu tenho que me queimar, que eu tenho que morrer. Mas ele está falando aqui de uma natureza. Ele está falando aqui de uma inclinação. Em Romanos capítulo 8, 4, 5, ele vai falar que aqueles que são guiados ou são tendenciosos para a carne, cogitam para as coisas da carne, mas aqueles que são para o Espírito, que estão no Espírito, eles vão cogitar das coisas do Espírito. Amém? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: fazer morrer a vossa natureza terrena, fazer morrer a nossa natureza carnal. Para quê? Para que a gente possa viver nessa novidade de vida, nesse novo estilo de vida, que é uma vida celestial, que é uma vida espiritual, uma vida que é guiada pelo Espírito. Fazer morrer a vontade da carne, fazer morrer aquilo que a carne quer, aquilo que a carne deseja. Então eu anulo a minha carne, eu faço ela morrer para que eu possa me aproximar de Deus como santo, tendo esse culto racional, entendendo quem é Deus, colocando todas as minhas faculdades mentais, as minhas ciências no Senhor. É algo que envolve o meu espírito, é algo que envolve a minha mente, e é algo que a minha carne ela tem que se submeter àquilo que está sendo ordenado, àquilo que está sendo conduzido pelo Espírito. Amém? Se a gente for obedecer às inclinações da carne, a Bíblia diz que para a carne se semeia corrupção ou morte. Mas quando a gente anda pelo Espírito, em Gálatas 5,16, ele vai dizer: olha, não andeis na carne, mas andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências ou os desejos da carne. Amém? Então a escolha é minha. Eu não agora vou, Espírito Santo, agora você vai me levar. Não, você decide andar no Espírito. Você decide andar na carne. Mas decida andar no Espírito. Amém? Porque quando você decide andar na carne, você não faz a vontade de Deus. E não vai desfrutar, 12:2, da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso começa onde? Na sua mente, no seu entendimento, né? Quando nós nascemos de novo, a nossa mente ela continua a mesma, nosso pensamento continua o mesmo, o nosso espírito ele é recriado, mas nós precisamos mudar agora a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar o nosso foco nas coisas. Nosso foco agora tem que ser o Senhor. Jesus tem que ser a nossa primazia. Tem que estar na nosso alvo principal. Queria chamar o louvor, pode subir. E esse sacrifício que Cristo fez também nos dá essa ideia e essa motivação para que a gente possa fazer morrer todos os dias. Não é uma vez só, são todos os dias em que a gente acorda, em que a gente se levanta, dedicar a Deus o nosso dia, dedicar a Deus as nossas atividades e pedir a ajuda do Espírito Santo para você ter força suficiente para vencer todas as tentações, porque elas vão se levantar. A Bíblia diz que o próprio Jesus ele foi tentado várias vezes, mas não cedeu a nenhuma delas. E ele diz: olha, sede meus imitadores, Paulo falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele diz também, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos olhar para Jesus, que não errou, que não pecou, que andou como um homem, que sofreu as tentações, mas não cedeu a nenhuma delas, e dizer:
eu posso também andar nessas verdades. Eu posso também cumprir. Porque Deus não vai te dar nenhuma responsabilidade pela qual você não possa cumprir, pela qual você não possa fazer. Se Ele diz você pode, então você pode. Você pode. Diga eu posso. Aleluia. Você tem e você pode aquilo que a Bíblia determinou para você. É seu, é meu. Tomemos posse dessas verdades, fazemos valer o sacrifício de Cristo, porque o seu sangue não foi derramado em vão. E a gente torna o sacrifício de Cristo em vão quando a gente anda de qualquer maneira, quando a gente anda na carne. Mas nós fazemos valer cada gota derramada quando nós apreciamos e nós valorizamos o sacrifício e nós priorizamos a sua palavra. Amém? Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não tem essa aliança com você? Porque Jesus disse, olha, uma eterna aliança no meu sangue. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na hora da ceia, quando ele se reúne com aqueles discípulos. Ele diz, eu estou agora determinando, estabelecendo a nova e eterna aliança no meu sangue. A última aliança, não vai existir outras. Essa é eterna, essa é perfeita. E se alguém aqui ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador, ainda não está aliançado, não está envolvido nesta aliança, quer fazer isso nessa manhã, pode vir. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém aqui que quer se juntar a Itamar? Fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Meu irmão, você não está perdendo nada. Você está se unindo àquele que é poderoso, àquele que é dono de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra. Quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quem se une ao Senhor é maioria. Quem se une ao Senhor não perde uma. Aleluia. Tem mais alguém aqui? A gente ora, você confessa, declara a Ele Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo passa a habitar em você e você já tem acesso à Santa Ceia do Senhor. E já, pastor, não tem que ter um processo aí e tal, não. Se você já tem acesso ao céu, por que não vai ter acesso à ceia? Se você tem acesso ao Senhor da ceia, por que não vai ter acesso à ceia? Você só precisa nascer de novo. Tem mais alguém? Aleluia. Então vamos orar aqui com o Itamar. Itamar está voltando, primeira vez. É isso aí. Então ele está recebendo Jesus pela primeira vez. Amém. Jovem sabe que essa é a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Você vai decidir muitas outras coisas, mas essa que você está decidindo hoje vai resolver e vai determinar o teu futuro sobre coisas boas que Deus tem preparado para você. Aquilo que está aqui, ó, na palavra dele, foi para você. E para cada um aqui que fez essa aliança, você não está perdendo nada. Amém. Então deixa eu falar algumas palavras, você repete comigo. Assim, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E reconheço que o Senhor foi enviado por Deus para minha salvação. Por conta disso, eu quero te servir e te adorar toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então levanta as tuas mãos e orar por tu. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de Itamar, Pai, por essa manhã que ele confessa e reconhece o sacrifício de Jesus, reconhece que Ele é o Filho do Senhor que foi enviado, Pai, para a sua salvação.
Em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai. Abençoar a sua vida, Pai, a sua família. E nessa sua decisão, na sua caminhada, Pai, que ele possa ser fortalecido pelo teu Espírito, Pai, que possa habitar dentro dele, Senhor. Em nome de Jesus, cura, provisão, prosperidade, Pai, saúde, tudo aquilo que ele precisa, Pai, vindo da parte do Senhor para a sua vida, restituindo toda a sua vida, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Olha agora a tua nova família aqui, tua nova família. Deus abençoe. Sim, rapaz. Faz o seguinte, deixa ele vai cear primeiro, no final, depois da ceia ele... Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queria já chamar os diáconos, podem se preparar para nós darmos início à celebração da Santa Ceia do Senhor. Sabe, amado, tudo que a gente falou hoje sobre sacrifício, sobre entrega, está aqui, ó. Está resumido nessa mesa. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, e não beber do meu sangue. Mas quando nós fazemos isso, fazemos algo que é determinado pela palavra, onde existe comunhão. E a ceia, ela é sinônimo de comunhão, de partilha, de fazer parte do mesmo corpo. Amém? Aleluia. Nós vamos fazer isso com entendimento, entregando nosso culto racional, santo e agradável a Deus. Porque nós não fazemos de qualquer forma, mas existe uma reverência, existe uma consideração daquilo que está sendo feito nessa manhã, nessa celebração da ceia. Algo poderoso, algo do Espírito. Não é nada carnal, é algo que Jesus disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Amém? Eu quero que você estenda a sua mão para a gente orar pelos elementos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses elementos, por esse pedaço de pão, Pai amado, que simboliza teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi machucado, Pai amado, que foi chicoteado, mas que nos trouxe vida, Pai. E hoje nós podemos desfrutar de uma saúde, nós podemos desfrutar, Senhor Deus, daquilo que o Senhor levou sobre si naquela cruz. Nós abençoamos e consagramos para essa finalidade. Assim, da mesma forma, com esse suco de uva, nós queremos abençoar e consagrar, Senhor, porque ele simboliza o sangue que foi derramado, pagando o preço pelo nosso pecado, pagando o preço pela nossa vida, Pai, nos restituindo, Senhor Deus, nos trazendo redenção. E por conta disso, nós louvamos ao Senhor e consagramos, Pai, para esta finalidade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então você vai receber, à medida que você recebe aí o cálice, o pão, você vai ficando de pé. Amém? E a gente vai fazer uma grande festa aqui. Amém? A festa da redenção. Aleluia. Com seu amor, com o seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz nos redimiu com seu amor. Seu sangue nos purificou. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu.
nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há outro igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu. Reina sobre nós, Jesus. Tu reina sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, Amor verdadeiro. reinou sobre o mal. Na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia, 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 glória a Deus. Ele venceu por nós naquela cruz. Aleluia. E a Bíblia diz: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre, diga sempre, que o beberem em memória de mim. Amém? Então nós estamos fazendo isso em memória dele, trazendo à memória o seu sofrimento, o seu sacrifício, aquilo que ele fez por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, fazendo a sua vontade, podendo viver as suas verdades, podendo ter o Espírito Santo habitando em nós, porque quando ele disse que iria, mas iria deixar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que iria nos conduzir em toda a verdade, e nos fortalecer, nos preparar, nos conduzir, nos capacitar a obedecer os seus mandamentos. E hoje nós temos esse acesso livre. Nós não precisamos mais nos sacrificar ou sacrificar animais. Já temos esse acesso através de Jesus. Já temos esse acesso através do seu sacrifício. Aleluia. E esse momento também simboliza que nós fazemos parte do mesmo corpo. O mesmo preço que foi pago por um tem o mesmo valor que foi pago para o outro. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém foi mais especial do que ninguém. Ele não pagou mais a um do que o outro. Todos temos o mesmo preço. Preço de sangue. Amém? Então nós vamos comer do pão e depois do cálice. Fazer isso todos juntos. Amém? Aleluia. Pai. Aleluia. Glória a Deus. E é festa. É momento de alegria. Aleluia. Você pode celebrar. Aleluia. Deus. Celebra. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos e no que vemos, o que nos
a igreja.